Olá, amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube, a nossa casa virtual, né, do Centro Espírita Irmã Rosa. Meu nome é Cibele Guimarães, como está escrito aí, uma colaboradora da casa. E hoje nós vamos ter o prazer de receber mais uma vez aqui com a gente o Júlio Sena, de São Paulo, né? O Júlio é comunicador, escritor, criador de um projeto muito bacana, recomendo, fazendo propaganda aqui, um merchanzinho, o projeto Coaching Espírita, que tem no Instagram, tem no YouTube. Então, convido a todos a assistirem. Júlia é de São Paulo. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão da comunicação espírita. Não vamos falar de mediunidade, é comunicação na divulgação espírita. Mas antes da gente começar a conversar com o Júlio, vamos serenar os nossos corações, vamos ler aqui uma página e depois vamos fazer a nossa prece inicial. A página escolhida é do livro Sinal Verde e é o capítulo 20, que se intitula Obstáculos. O livro Sinal Verde é de Francisco Cândido Xavier, por André Luiz. Diante dos obstáculos, fazer o melhor e seguir para frente. Sempre desapontamos alguém e sempre alguém nos desaponta. Assim como nem todos podem habitar o mesmo sítio, nem todos conseguem partilhar as mesmas ideias. Nunca explodir, gritar, irar-se ou desanimar, e sim trabalhar. Depois do problema, aguardar outros. O erro ensina o caminho do acerto e o fracasso mostra o caminho da segurança. Toda realização é feita pouco a pouco. Nos dias de catástrofe, nada de cólera ou de acusação contra alguém. E sim a obrigação clara de repormos o comboio do serviço nos trilhos adequados e seguir adiante. Quem procura o bem, de certo que há de sofrer as arremetidas do mal. Plantar o bem através de tudo e de todos, por todos os meios lícitos ao nosso alcance, compreendendo que, se em matéria de colheita Deus pede tempo ao homem, o homem deve entregar o tempo a Deus. Agora, meus companheiros, vamos fazer a nossa prece inicial. Elevamos os nossos pensamentos ao nosso irmão mais velho, nosso Mestre Jesus, pedindo a Ele que nos ampare, pedindo a Ele que distribua por todos esses lares que nos escutam as suas bênçãos, os seus fluidos. Que cada cantinho do nosso planeta possa ser envolvido, para que todos nós possamos perceber que não estamos sós, que jamais estamos abandonados. Pedimos também aos amigos espirituais, aos benfeitores da Casa da Irmã Rosa, que nos envolvam e nos auxiliem na tarefa de hoje. Que assim seja. Vamos então agora começar nossa conversa aqui com o Júlio, né? Bem-vindo mais uma vez, Júlio. Olá, Cibele, obrigado. Obrigado mais uma vez pelo convite de estar aqui com vocês para falar sobre esse tema que eu particularmente gosto demais, que é a comunicação. É um prazer estar aqui novamente. Que bom. E aí nós te escolhemos justamente por causa do tema, né? Não foi por acaso, nada acontece por acaso. Aí, como a gente vai falar de comunicação, né, da questão da divulgação da doutrina espírita, deixa eu falar só um pouquinho o que aconteceu aqui na nossa casa, que eu acho que foi o que aconteceu na maioria das casas espíritas, né? Que meio que assim, literalmente da noite para o dia, a gente passou do presencial para o online. E aí foi aquela coisa, né, que a gente ficou perdido, literalmente, né, ficamos meio perdidos. Porque só as casas grandes, né, Júlio, que faziam, né, tinham seus canais no YouTube. A gente aqui mal tinha, assim, o site, né? Temos lá o site. E o Facebook, que a gente postava algumas coisas. E aí, de repente, não tinha mais aquela coisa, né? Qual era o trabalho da comunicação, né? Ah, cuidar da biblioteca, cuidar da livraria,
mural, jornal, de repente é tudo virtual. E agora? E aí foi aquela coisa assim realmente que nos deixou no início um pouco inseguros, mas a gente foi, né? Opa, isso é um mundo novo. Isso, né, é um ganho. Eu acho até legal a gente trazer isso, né, Júlio, que os ganhos da pandemia. Sem dúvida, Cibele. E ó, vou aproveitar que você trouxe essa história do Irmã Rosa, eu vou compartilhar aqui com vocês a experiência que eu tive também. O centro que eu trabalho, né, que eu frequento já há muitos anos, que é o Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, aqui de São Paulo, é um centro que tem mais de 70 anos. É uma casa grande, né, aqui no bairro de Santana, tem, né, uma estrutura muito bacana. E não tinha um canal de YouTube. Veja só, e não tinha também assim a transmissão do Facebook. Mas mais do que isso, que me chamou a atenção também, Cibele, eu acompanhei durante o ano de 2020, né, o início da pandemia, muitas casas criando páginas de Instagram, criando as páginas do Facebook, os canais de YouTube, começando aos poucos ali, dando os primeiros passos para fazer as suas transmissões. E claro, muitas dúvidas surgiram. Mas no meio disso, aconteceu algo que aí eu vou trazer como um ganho, como você comentava agora, que foi a integração cada vez maior entre a juventude e a diretoria dos centros, que geralmente são pessoas de mais idade. Uhum. Às vezes, e muitas vezes, até de terceira idade, né? São idosos que estão ali e não têm, naturalmente, a prática com a tecnologia. E aí eles levantaram a mão e falaram assim, vocês podem ajudar a gente? Porque a gente não pode mais estar no presencial, estamos em casa, mas a gente quer continuar as atividades. Então eu recebi muitos relatos, Cibele, de amigos e amigas mais jovens que falaram, Júlio, meu, olha que legal, a gente está ajudando a montar aqui agora o curso online do centro. A gente está melhorando o site, abrimos o Instagram, o Facebook. Então, mais um ganho aí na comunicação espírita e essa integração entre gerações também. Foi o que aconteceu aqui também, que a nossa equipe de edição, né, que o pessoal que nos acompanha e vê os nossos vídeos lá, todos bonitinhos e tal, é a galera da mocidade. São eles que fazem esse trabalho voluntário maravilhoso. Olha sem que legal. eles, né? Ninguém sabia mexer, ninguém sabia, né? Como a gente estava conversando aqui nos bastidores, eu sou muito curiosa, adoro tecnologia. Comecei a mexer e aprendi um pouquinho, mas a galera jovem é que faz esses nossos vídeos, né? É muito mais natural, né? Sim, porque já, né, já está ali no DNA deles, né? Para a gente é para mim é o aprendizado mais difícil. Mas é isso mesmo. É muito bom. A gente tem que olhar para esses ganhos, né? Não focar só no que, digamos assim, vou até usar uma palavra que está errado, né? Que a pandemia nos tirou. Né? Sim, não tirou, sem dúvida. Né? Eu acho que ela oferece oportunidades, né? E quando a gente trata da comunicação, nesse período, a gente vê que, por exemplo, os aplicativos de videoconferência, como os que a gente usa aqui, o StreamYard, o Zoom, Google Meet, o Microsoft Teams ou o Skype, todos eles, e olha só, tô falando de grandes empresas de tecnologia, todos eles, por conta da pandemia, precisaram se aperfeiçoar. Porque virou o normal, a gente precisava fazer reuniões, precisava fazer eventos, grandes eventos presenciais se tornaram online, e aí esses aplicativos precisavam dar conta do recado, precisavam manter a sua estabilidade, né? A internet também, os computadores, as câmeras, os fones e microfones. Então você vê como essa oportunidade surgiu. E quem conseguiu observar, claro, aqui a gente fazendo um recorte, né, um contexto em que a gente tem condições de observar isso e tirar um aprendizado, avançou muito. Então eu vi muitos casos, muitas pessoas pessoas já de idade que não tinham WhatsApp. Não tinham WhatsApp. E agora manda áudio no WhatsApp, faz videoconferência, manda até figurinha de WhatsApp já. Olha, eu vou fazer aqui um relato particular. Minha sogra, que vai me assistir aí depois, não sabia muito mexer com isso, com o WhatsApp. Hoje, ela, como você falou, ela faz isso, ela assiste as nossas palestras. Olha que legal. Então, é um ganho para essas pessoas mais velhas, né? Quem se dispôs a sair da sua zona de conforto, né? Porque, é isso.
Primeira E coisa vai que a gente... levar esse aprendizado nas próximas vidas, viu? Exatamente, né? Não, depois eu aprendo. Não, vamos aprender agora. Não, já aprende agora que aí na próxima você vai ser o seu netinho que hoje já chega teclando, tocando em tudo, vai ser você na próxima. Pois é, né? Como que a gente vai perder essa oportunidade? Não vamos, não. É isso mesmo. Aí a gente preparou aqui umas perguntinhas, né, para fazer uma entrevista com o Júlio, né? Acho que a primeira a gente até meio que já conversou, né? Que é como que o avanço da tecnologia nas comunicações tem impactado, né, o movimento espírita e os centros espíritas. Olha, Sibeli, eu vejo que a tecnologia ela está avançando cada vez mais, e aí tem um dado interessante de uma pesquisa que foi feita em relação à comparação entre a capacidade que nós humanos temos de aprender tecnologias novas, aprender a usar novos serviços, aplicativos, e a capacidade de avanço dessa tecnologia. Até alguns anos atrás, cerca de 10 anos atrás, a tecnologia ela avançava numa velocidade que a gente era capaz de aprender tudo. Então lançou ali uma tecnologia nova, a gente vai lá e tem tempo de aprender. Lançou um aplicativo novo, vamos aprender. O Orkut acabou, mas surgiu o Facebook, tranquilo. Aos poucos a gente vai pegando, depois vem o Instagram. Só que aconteceu uma coisa, né? A curva de avanço da tecnologia está muito maior agora. E a gente já está no ponto em que não adianta você se esforçar, você não vai conseguir aprender tudo que as novas tecnologias estão oferecendo. E aí, qual que é a grande reflexão que eu tenho feito, né, e conversado com amigos, dirigentes de casas espíritas, palestrantes, enfim, comunicadores de maneira geral. Como é que a gente faz uma seleção, um recorte, uma escolha de qual tecnologia a gente vai usar, para que a gente aprenda a utilizar da melhor maneira e para que a gente possa levar a divulgação espírita através dela. E talvez, para algumas pessoas, aí eu vou falar como um amante de livros, eu amo livros, né, ler, eu gosto muito de escrever também. O livro é uma tecnologia e que ela já existe há milhares de anos, né? A gente fala de livros, de escritos, enfim, de registro através das palavras, né, das letras. O livro pode ser uma escolha, e pode ser um livro virtual, por exemplo, um e-book, como a gente tem visto, ou pode ser o próprio livro físico, pode ser um blog, uma postagem, uma rede social. Se eu quiser, e nós, né, nós como movimento espírita, se a gente quiser aprender todas as tecnologias, estar em todas elas, usar todos os aplicativos e achar que é isso que vai fazer as ideias espíritas, né, como Kardec falava no livro Viagem Espírita, de 1862, que as ideias espíritas se popularizem, talvez a gente não vai sair nem da beira dessa praia, não vai conseguir nadar até o meio do oceano de conhecimento. A gente vai ficar ali na beirinha, porque se eu aprender um pouquinho de cada, pode ter certeza, semana que vem já tem uma tecnologia nova. E eu acho que uma coisa também tem a ver com, assim, qual é o público da minha casa espírita? Exato. Né? Porque não dá para eu querer atingir todo mundo. Então, acho que o nosso primeiro foco, né? Não sei se eu estou certa, mas acho que o nosso primeiro foco, qual é o público da Irmã Rosa? Então, sim, dá uma estudada nesse perfil, esse público, ele usa mais essa ou aquela ferramenta, né? Então, a gente tentar se adequar a esse, depois um passo de cada vez, né? Que nem a nossa página falou, né? Um passo de cada vez. E eu gosto desse pensamento, Sibeli, porque conhecer as pessoas que frequentam a casa espírita ou que estão, por exemplo, na rede social da casa espírita. Hoje, qualquer rede social, ela te permite analisar os dados, as informações, né? Então, qual é a idade desse público, o gênero, né? Se são homens, se são mulheres, de onde que essas pessoas estão vindo, quanto tempo elas passam ali. Se a gente tiver, olha só, vou trazer Jesus aqui, se tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir a tecnologia, a gente vai conseguir, com certeza, aproveitar o máximo dela. Porque quando você conhece o público, você pode ter alguns caminhos, né? Pode falar assim, beleza, conheci meu público. Qual é a melhor maneira de me comunicar com esse público? É essa, ótimo. E ao mesmo tempo, aí a gente está vivendo um paradoxo nesse momento, porque as casas espíritas estão ficando mais velhas no público,
e não está se renovando na maioria dos casos. E aí a nossa questão aqui é, tá, eu conheci o público da minha casa espírita, mas qual é o outro público que eu quero trazer para cá? E o que é que eu preciso fazer para conseguir atrair esse público? Aí também fica uma outra questão na nossa cabeça. Mas que é muito interessante também da gente pensar, né? E de novo a gente sair da nossa zona de conforto, né? Então, porque a ideia é que a gente divulgue a doutrina. Sim, né? Então, leve ela até quem precisa, né? Então, como é que eu posso, né, atingir esse público? E aí já entra a pergunta, né? Como é que a gente faz para atingir um público assim mais abrangente? Uma ótima pergunta também, Sibeli. E, na verdade, eu acho que até na sua fala anterior meio que respondeu também isso, porque conhecer esse público é importante. Então, digamos que a gente queira atingir mulheres de 25 a 40 anos. Então, um público bem específico, um gênero, uma idade. Quais são os interesses? De maneira geral, a gente sabe que cada pessoa tem a sua vida em particular, mas de maneira geral, o que tem interessado a esse público? E mais do que isso, aqui a gente entra na comunicação numa parte que eu acho espetacular, que é a linguagem, o como a gente fala. Não é o que a gente fala muitas vezes e nem qual é a ferramenta que a gente usa. Porque pode ser pelo Instagram, Facebook, ou pode ser por um grupo de WhatsApp, ou pode ser por um e-mail até. Existem casos assim de e-mail marketing, né, de o que a gente chama de newsletter. Você recebe conteúdos no seu e-mail que são incríveis, com milhares de pessoas acompanhando. Pode ser um podcast, pode ser muita coisa. Mas como é que você está falando com esse público? Isso aqui pode ajudar bastante as casas espíritas a moldarem, a se adaptarem, a evoluírem a sua forma de comunicação e, principalmente, formar novos comunicadores. Porque nós temos acesso a um conhecimento que é fantástico, que é o conhecimento do mundo espiritual, conhecimento das leis divinas, o conhecimento que o Espiritismo nos traz. Aí o ponto que a gente muitas vezes trava é que a gente acaba falando só para quem também conhece, só para quem já faz parte desse meio. E como tem uma mensagem, né, às vezes eu pego aquelas folhinhas, né, ia no centro, pegava aquela folhinha, e tinha uma mensagem, não me recordo agora se é de Emmanuel, se é de André Luiz, mas que dizia que, de maneira, né, mais ou menos assim como eu lembro, o espiritismo não é para quem tá saudável, para quem tá bem, para quem tá feliz só. É justamente para quem não está. É para quem não tem acesso. É para quem não faz a mínima ideia do que é mediunidade, reencarnação, se tem ou não vida após a morte, o que é Deus, o que é lei divina. Se a gente já chegar com a questão 493 do Livro dos Espíritos, complica. Porque a pessoa vai ficar mais perdida do que quando ela chegou, né? Aí a gente vai falar de perispírito, a gente vai falar de ectoplasma. Vixe, Maria, aí não dá, né? Porque a pessoa se perde. E isso também leva ao que a gente estava conversando antes, né? De trazer o espiritismo, a doutrina, numa linguagem leve, numa linguagem sem precisar de tradução simultânea, sem precisar, né? Sem precisar ser PhD. Para todos os públicos, né? Exato. E não quer dizer que isso tire a seriedade do conteúdo da doutrina, né? Até a frase que eu coloco no meu Instagram, lá no Coaching Espírita, é assim: espiritismo leve, prático e sem mimimi. Porque é isso, é uma conversa, é um bate-papo. E as ideias, que são sérias, que são profundas, a gente pode, aos poucos, passar para as pessoas. E tá lá, né? A ideia tá lá. Tá lá, exatamente. E aí uma questão que me lembrou aqui, quando você estava falando, da questão da gente ter também novos expositores, né? Sim. O pessoal mais jovem. Se eles olham, né? Assim, não, mas a linguagem, os termos são tão complicados que eu nem me aventuro, né? E aí não aceito o convite, a gente fala, poxa, mas a casa não está renovando. Mas vamos analisar isso, né? Por que será que a casa não está renovando o seu quadro de expositores? Exato, acho que aqui a gente entra no ponto da preparação, porque eu faço uma analogia com isso, Cibele, que é mais ou menos assim: quando você vai procurar, né, ali o jovem ou a jovem vai procurar o primeiro emprego, e é um estágio, e aí a pessoa entra na vaga de estágio, vai ler o descritivo, e o descritivo é assim: 8 anos de experiência
inglês fluente, formação em cursos livres, preferencialmente que esteja na faculdade XYZ, aí você fala, meu, como é que eu vou ter 8 anos de experiência e tudo isso se eu sou um estagiário? A criaturinha tem lá 20, 21 anos. Pois é, às vezes assim, é um jovem aprendiz, né, 16, 17 É anos, está pior ainda, começando né? a vida. A mesma analogia a gente traz para a casa espírita. Não dá para a gente esperar que um jovem, embora eu conheça casos que são incríveis, né, jovens que falam super bem, mas que chegue essa pessoa na casa espírita e na primeira palestra tem um show, saiba tudo de cor. Assim, no mínimo é um espírito muito evoluído, mas que não Sim. aparece todo dia. Agora, vamos falar de nós, meros mortais. Ou imortais, né, como o espiritismo nos diz. Sim. A preparação é importante. A confiança, a segurança psicológica que esse jovem ou essa jovem vai ter de falar assim, olha, eu fui convidado para fazer essa palestra. E as pessoas que me convidaram estão me dando essa abertura, estão me dando o apoio, eu me sinto segura. Eu sei que se eu errar, não tem problema, eu estou aprendendo, a pessoa vai poder me auxiliar. Agora, e aí existem casos assim, é claro, e inúmeros outros casos, mas se fica uma marcação cerrada e uma cobrança muito grande, esquece. Essa pessoa, esse jovem, dificilmente vai continuar ali. E a marcação cerrada é, você não pode falar assim, você tem que falar assado, aqui errou, aqui assim, não sei o que, você não pode fazer isso. Não é positivo, né? Então existem, como a gente falou, existem maneiras de falar. A comunicação não é só de nós para o mundo, né? Daqui para fora, levando o espiritismo, mas de nós entre nós. Como é que a gente tem lidado com as pessoas ao nosso redor? Essa preparação vai ser muito importante. E como é também nós como assistência, né? Quando a gente está lá assistindo. Porque muitas vezes a gente critica também esse jovem que apareceu. Sim. Não, mas ele não falou certo. Não, mas... Né? Então, vamos nos colocar do outro lado. Né? Olha o amar ao próximo aí, né? Não está aí dentro? É um exercício de empatia, né? Entender, aquela é uma compreender. pessoa que está começando ainda essa atividade e que precisa ter essa experiência. É só com muito tempo de experiência que essa pessoa vai conseguir um dia daqui a alguns anos, e talvez ainda esteja jovem, se começar com 15, 16, pensa quando esse jovem, essa jovem tiver 30, 35. Vai ter 10, 15 anos de experiência falando sobre espiritismo. E ainda vai estar jovem. Olha que maravilha, né? Que maravilha, né? E é isso, a gente tem que passar por essa experiência, né? E duvido que alguém não tenha ficado nervoso nas suas primeiras, né, exposições. Bom, eu posso falar por mim que eu continuo nervoso, inclusive nas últimas. Inclusive, essa, né, a gente vai começar daquele friozinho na barriga, pensar, será, né, como que vai ser, mas deixa fluir. E as coisas acontecem. Exatamente, né? Quando entra a musiquinha ali que está começando, a gente já começa, ui! Fica meio tenso, né? Mas dá tudo certo. E aí, outra perguntinha aqui para a gente, né? A gente falou um pouco das ferramentas, né? Instagram, Facebook, né? Qual é o papel delas dentro da comunicação espírita, né? A gente não pode fugir mais disso, né? Tem como. O que eu vejo que é interessante de ferramentas como essas, Instagram e Facebook, principalmente, eu vou colocar aqui o YouTube também, mas o Instagram e Facebook mais como rede social, a gente interage ali de um jeito diferente. Elas são as que têm maior público hoje. O Facebook é onde tem o maior público, não tem como. E a gente sabe que um público espírita, em geral, é um público de mais idade, não é um público tão jovem. E hoje o Facebook é a ferramenta, é a rede social que tem mais pessoas desse público. Que tem mais pessoas que estão ali com seus 40, 50, 60, às vezes até 70 anos, porque levaram mais tempo para aprender. E aí o que aconteceu com os jovens? Êxodo. Sabe como a gente vê, né? Êxodo, às vezes, de cidades, de países, de regiões. Aconteceu um êxodo digital. Foram para o Instagram, tem bastante gente até. Sabe disso. Não uso mais Facebook porque minha mãe tá lá. Minha tia, minha avó, né? Meu avô estão lá, e aí eu posto uma foto, ela vem, ai, que lindo, meu neto. Enfim, aí os jovens ficam meio assim, né? Meio ressabiados. Foram para o Instagram, mas logo partiram para o TikTok.
Você vê que o TikTok é uma ferramenta que tem crianças e tem jovens de 18, 20, 25, até 30 anos, maior parte do público. Como outras ferramentas foram surgindo. Qual que é a importância do Instagram e Facebook? Hoje, eu vejo que é fundamental que as casas que queiram ter presença digital estejam pelo menos em uma dessas redes sociais, porque dessa forma vai conseguir atingir mais o público que já é espírita, e aí depois, quando você tiver o seu público formado, em paralelo, você, inclusive com a ajuda de jovens, você consegue trabalhar para acessar outras ferramentas. Que é como eu falei, se você quiser sair daqui e ir para ferramentas já muito recentes, muito novas, provavelmente vai atingir poucas pessoas. E não dá para a gente entrar em todas, né? Não dá, não tem como. E uma coisa também, assim, hoje em dia, na Irmã Rosa, né? O Instagram e o Facebook são agora o nosso jornal, né? O nosso mural, porque é ali que a gente posta os horários das nossas palestras, convidados especiais. Olha, vai ter o Júlio Sena lá, e todo mundo fica sabendo e vem. Né? Então é ali que a gente está fazendo a nossa divulgação. Sim. Você vê, mais um uso que a rede social pode ter, o dos avisos. Eu preciso de informações, encontrei aqui o Centro Espírita Irmã Rosa. Ah, que legal, quero saber quando são as atividades. Tá aqui, ó. Você clica aqui, tem as atividades, tem um post que tem os horários, que tem as lives, que tem, enfim, os atendimentos. Então, a rede social, né, o site também, o site é muito importante, serve como essa referência de conteúdo, mas também de informações sobre o trabalho que a casa faz. É perfeito isso, né? E aí a gente sabe que algumas dessas mudanças que vieram com a pandemia, né, vão ficar e outras não, né? O que ser assim? Quais essas mudanças que você acredita que vão ser incorporadas? Todas elas, olha, será? Eu acho que todas é difícil. E até vou te falar, Cibele, vou fazer uma analogia aqui, uma metáfora, né? Usar de uma metáfora que eu estava conversando com um amigo essa semana. Agora que a gente está num momento em que algumas atividades presenciais estão retornando, e a gente estava com muita saudade disso, né, de estar com as pessoas, de ter esse contato com o público. Então é como se a gente estivesse numa gangorra, que por um período de 2020 até agora, ela estava muito para o digital. Então a gente estava aqui com o digital no máximo, porque era o que tinha. E agora pode ser que aconteça, né, pode ser que ela não entre num equilíbrio, mas que ela vá muito para o presencial, e aí algo que até pouco tempo atrás não era como eu pensava, mas agora eu já começo a refletir sobre, as lives começam a perder efeito. O conteúdo no digital, o conteúdo de, por exemplo, transmissões de palestras, transmissões ao vivo, podem perder algum tipo de público, porque as pessoas estão começando a ir para o presencial. Isso é um fenômeno que precisa ser observado, né? Vou trazer aqui um pouco do contexto espírita, a ciência de observação. Né, o estudo de você observar o comportamento do ser humano, porque é uma compensação, até que a gente consiga, com o tempo, equilibrar. Aí eu percebo e eu acredito que o equilíbrio entre o uso do digital e a atividade presencial deve acontecer nos próximos anos. Coisas que podem ficar: as transmissões ao vivo, numa menor quantidade, né, de maneira talvez mais pontual, mas que vai permitir, por exemplo, que eu, que sou de São Paulo, esteja aqui com vocês hoje, conversando. Pessoas do mundo inteiro. Outra coisa que é muito legal, os cursos online, porque tem gente que está em cidade que não tem centro espírita. E aí? Vai ficar sem? Disso, né? A gente esquece disso. O Brasil é um país continental. Tem pessoas no Brasil inteiro, em várias cidades, que às vezes têm acesso à internet, mas não tem centro espírita. Curso online, eu vejo que alguns centros já têm feito, têm tido bons resultados, têm atraído pessoas, muito legal. E outra coisa que eu acho que vai ser interessante ver o desenrolar nos próximos anos é a criação de conteúdo digital. E aí isso vai além da live, isso vai além do post do Instagram ou do Facebook sobre os eventos. A criação do conteúdo digital é podcasts novos,
canais de YouTube explicando, gravando vídeos com uma boa edição, com bom conteúdo, com uma boa fala, levando isso para as pessoas. Publicações também de redes sociais, mas facilitando o entendimento de algum conteúdo. Como muita gente em 2020 e 2021 entrou nas redes sociais, eu acredito que uma pequena parcela, e se for uma pequena parcela já está ótimo, vai conseguir sair dessa pandemia, entre aspas, com esse bichinho da rede social tendo picado essa pessoa. E ela fala assim, que legal. Então quer dizer que eu, aqui da minha casa, eu posso estudar a doutrina, posso criar conteúdo e pôr na internet? Sim, isso é muito legal. Porque vão vir novas construções de conhecimento daqui para frente. E aí é exatamente o título do título geral do nosso mês de dezembro, né? Que é o Espiritismo para Todos. Sim, exatamente. Porque aí a gente tanto vai ser o ator quanto o receptor desse conteúdo, né? Talvez um dos grandes avanços e transformações da comunicação, Cibele, nos últimos anos. Por muito tempo nós fomos receptores da comunicação, do conteúdo. Então claro, a gente não tem como fugir do exemplo da escola, né? A escola nos últimos 100 anos, se a gente for observar de maneira geral, ela se manteve muito parecida. Uma pessoa que detém o conhecimento com um quadro atrás e várias pessoas sentadas em fileiras recebendo passivamente aquele conteúdo. Graças a Deus, isso tem começado a mudar. Você já vê novos formatos, né, de educação, novas dinâmicas e interações, mas levou bastante tempo para isso se transformar. E como é que são os cursos em geral nas casas espíritas? É um reflexo da escola. O professor, que detém o conhecimento, e os alunos que estão ali recebendo passivamente. E agora, com essa revolução digital que aconteceu nos últimos anos e que vai potencializar nos próximos, inclusive agora com a chegada do 5G, vai permitir que todo mundo seja criador e todo mundo seja receptor. Então, a gente tem um desafio pela frente, que é pensar também o que é que eu estou criando e comunicando e colocando no mundo, porque isso fica registrado, as pessoas têm acesso a esse conteúdo. E aí a gente lembra aqui, né, dando uma atenção para se somos espíritas, nós somos as cartas vivas, né? Então, até nós, como indivíduos, a gente tem que prestar atenção no que conteúdos que eu coloco no meu Instagram, que conteúdos que eu coloco no meu Facebook. Porque eu me digo espírita e tenho atitudes que não demonstram aquilo que eu sou, né? Será que essa é só uma imagem, né, que eu quero passar? Inclusive, esse é um cuidado. O verniz social, né? O verniz social. E aí você tem, né, enfim, inúmeros comportamentos, mas a gente pode destacar 2 que envolvem essa comunicação. De um lado, aquela pessoa que presencialmente ela tem o verniz social e na rede social é escrachada. Tá nem aí, posta um monte de besteira e tal. Mas tem aquela pessoa que no presencial é escrachada e não tá nem aí, fala mesmo e tal, e quando vem pro virtual, gera um verniz digital. Nem sei se existe isso, mas criamos agora um verniz digital. Então eu encho a minha página de mensagens de Jesus, de Kardec, de Chico e foto, mas na vida, na minha experiência como carta viva, como você colocou, não é aquilo. As redes sociais, elas acabam, de certa forma, estimulando que a gente passe uma imagem que nem sempre é a real. O Instagram, principalmente, é isso, né? As vidas perfeitas que não existem. É a grama verde do vizinho que não é verde porque é bem cuidada, mas porque é uma grama sintética. Photoshop nela, né? Para ela ficar artificial. Linda, maravilhosa. E aí a gente tem que se observar, né? A gente tem que se conhecer. Conhece-te a ti mesmo. Exatamente. Tá lá, né? Para a gente se observar. E aí, chegando assim mais para o final, né? Que pena. Como a gente já falou aqui, a gente lembrou, né? Paulo de Tarso, né? A gente falou das cartas vivas, mas aí lembrando Paulo e suas cartas, né? Porque Paulo não podia estar em todas aquelas igrejas ao mesmo tempo, então ele lança a mão das cartas, né? Então, será que essa reviravolta assim, que a pandemia nos trouxe, não podíamos fazer uma comparação, ainda que, né, assim, em dose assim, homeopática, né, nos compararmos a Paulo,
Mas será que a gente não pode fazer um paralelo aí dessa questão? E eu acho interessante, Sibeli, a gente pensar sobre isso, porque Paulo, o trabalho que esse espírito fez quando esteve aqui foi um trabalho de comunicação incrível. Inclusive, e essa acho que é uma das informações que, ao meu ver, elas mostram como ele foi bem preparado. Enquanto ele ainda era Saulo, desde a infância, ele treinou muita oratória. Uhum. Então depois, quando ele tem, né, o episódio ali nas portas de Damasco, e aí ele tem o contato com Jesus, e ele fala, isso, eu preciso levar esse conhecimento, essas informações para as pessoas. Ele já era um cara letrado, preparado, como a gente diz, manjava muito das escrituras sagradas, ele tinha uma capacidade de explicar a mesma coisa para pessoas extremamente letradas e para pessoas analfabetas, pessoas muito simples, que era também uma característica de Jesus, que foi o maior comunicador que a gente teve, que deixou um legado que dividiu a história no meio para boa parte da população mundial. Uhum. Então eu vejo que, trazendo um pouco dessa comparação, ainda que com as nossas devidas proporções, eu acho que a pandemia, na verdade, ela deu a oportunidade para que a gente repensasse como é que o exemplo de Paulo de Tarso poderia estar na nossa vida. Como é que eu posso, além de me fazer carta viva, né, com as minhas atitudes, mas também usar do potencial da comunicação e estar em vários lugares. Paulo precisava nadar, velejar, naufragou, foi preso, aconteceu um monte de perrengue na vida dele, mas ele estava lá. Cavalgou, caminhou, correu, fez de tudo. Outra coisa que ele era preparado também, que era um atleta, né? Durante ali, a sua adolescência e sua juventude, ele sempre foi um atleta. Então, como é que nós estamos nos preparando e preparando as gerações que estão chegando para que sejam esses divulgadores, para que estejam em outros lugares, para que falem mais idiomas, para que facilite o entendimento e que ao mesmo tempo conheçam o conteúdo e se aprofundem na doutrina espírita, enfim, isso não de maneira apenas teórica, mas de maneira prática também. Eu acho que esse grande exemplo de Paulo de Tarso, se a gente se espelhar um pouquinho que seja nele, na perseverança, na resiliência desse homem e na força de vontade para comunicar a boa nova, aí acho que a gente vai ter a regeneração rapidinho. E é isso que a gente quer, né? A gente quer. Tô até com a roupa pronta já para ir para essa regeneração. Tô vendo aí, ó. Ó, futuro aqui. O futuro é agora, né? Exatamente. E até a nossa imagem de fundo ali que a gente estava conversando antes, né, mostra aí essa comunicação, né, geral, né, entre os povos, entre as pessoas. Exatamente. Como essas redes estão interligadas e todo mundo está interligado de alguma forma. E a gente não pode esquecer disso, né? Que o que a gente faz aqui reflete no outro. Exatamente, exatamente. No outro que está próximo e no outro que está muito distante também. É isso, né? Queremos então agradecer, temos que encerrar, né? Fazer o quê? Agradecer muito ao Júlio, a participação dele, está convidadíssimo para outras. E pedir, Júlio, você poderia fazer a nossa prece final? Posso fazer sim, Sibeli. Quero agradecer também mais uma vez aqui ao centro, a Miriam, que eu sei que está aí nos bastidores, nesses convites, a você também, Sibeli. A conversa foi muito legal e vamos sim, então vamos todos serenando os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos agradecer nesse momento a Deus pela oportunidade da nossa vida, pela oportunidade que nós temos de ter acesso aos meios de comunicação, termos saúde e disposição para a cada momento evoluirmos um pouco mais. Agradecemos a Jesus pelo teu exemplo, pela tua história, pelo teu apoio na nossa jornada. E agradecemos também aos nossos amigos espirituais, aos nossos mentores, anjos, guardiões, aqueles que estão ao nosso lado, nos inspirando, aproveitando ao máximo o nosso potencial para que nós possamos aproveitar ao máximo
a nossa reencarnação. E que assim todos possamos seguir em frente, tendo fé no futuro e as ações do presente. Que assim seja, graças a Deus.